Pessoal, parece que o Mamãe Falei dançou nessa história. O deputado Arthur Duval foi cassado, e não foi por poucos votos, não. Ele recebeu votos favoráveis à sua cassação de 73 deputados, que eram todos os deputados que estavam presentes na votação pela cassação dele. Ou seja, ele foi cassado de forma unânime. Vamos dar uma breve olhada nessa notícia aqui, nessa história. Desde já peço que você deixe o seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, torne-se membro do meu canal se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho. Você também pode clicar no botão valeu aí embaixo para me dar um trocadinho, um valorzinho de um café aí, se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo na tela, vou deixar na descrição do vídeo também. Então vamos aqui à notícia aí que você provavelmente já sabe. Mamãe Falei perdeu o seu mandato lá na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na verdade, ele já havia renunciado ao seu cargo, então ele não era mais deputado, e agora ele foi efetivamente cassado. Se ele já não era deputado, qual o sentido da cassação? Bem, o sentido é cassar os direitos políticos dele por 8 anos, ou seja, ele não pode se candidatar a mais nada pelos próximos 8 anos. Nem para vereador, nem para nenhum outro tipo de cargo político, enquanto ele durar esse período de cassação, que foi a punição que ele recebeu em função dessa votação aqui realizada na Alesp. Então, os direitos políticos dele foram cassados por 8 anos, que é a grande punição nessa história toda, uma vez que ele já havia renunciado ao seu cargo de deputado estadual pelo estado de São Paulo. Mas então, você sabe o que aconteceu com o Mamãe Falei, os áudios que ele falou, toda a repercussão que isso teve, uma coisa lamentável naturalmente, os áudios que ele trocou lá via WhatsApp, coisas repugnantes, coisas horrorosas que ele falou, tudo mais, não preciso detalhar algo que todo mundo já sabe. A pergunta que fica é, isso era motivo para a cassação? E bem, o que foi apontado aqui foi a quebra de decoro parlamentar. Não sei o que diz o regimento da Assembleia Legislativa a esse respeito, se isso seguiu algum parâmetro que eles já haviam estabelecido nesse sentido. O fato é que se a gente olhar a questão de proporcionalidade, gente que já fez muito pior não foi cassado. Então aí até hoje, tem gente que está até hoje aí que já fez coisa muito pior e não sofreu um processo de cassação do mandato. E, na verdade, o último parlamentar que foi cassado, um tal de Hannah Garibe, foi no ano de 1999. Então, é um expediente que a Alesp não lança mão há mais de 20 anos. Então, falar que foi uma coisa assim, que deveria motivar uma cassação, na minha opinião, não. Mas que isso ia acontecer, é óbvio que iria acontecer. No momento em que os áudios vazaram, já estava claro para todo mundo que o Arthur Duval perderia o mandato dele e seria cassado também perdendo os direitos políticos dele. Isso estava mais do que óbvio, estava mais do que evidente. Por quê? Justamente por essa tendência dele, com esse pensamento liberal, no liberal estilo brasileiro, essa coisa de terceira via, de entrar no sistema para dinamitar o sistema por dentro, para mudar tudo lá, etc. Enfim, com essa mentalidade, o cara se isolou politicamente. Então ele bateu em um monte de gente e aquelas pessoas mais de direita com as quais ele poderia ter algum tipo de apoio, ele também fez questão de romper com essas pessoas. Então ele ficou um cara isolado. No final das contas, não havia quem defendesse ele nessa história, sendo que a maior parte das pessoas queria ele fora da Alesp também no final dessa situação toda. Então, não sobrou apoio para ele que o ajudasse a manter o seu cargo ou pelo menos manter os seus direitos políticos. Quem sabe ele disputasse alguma coisa agora ou daqui a 2 anos, um cargo menor, para voltar devagarinho aí para a vida política. Então, esse é o grande dilema de quem tenta entrar no sistema para agir dessa forma. Não estou dizendo que o cara tem que fazer politicagem, que isso é uma coisa correta, é uma forma ética, uma forma moral de se agir dentro do mundo da política. O que eu estou dizendo é que é assim que funciona. Ninguém vai mudar isso. A política existe para funcionar dessa forma. Toda essa politicagem, esses relacionamentos escusos, que é isso que garante a permanência das pessoas no poder, nos cargos que eles ocupam. O cara que se isola totalmente fica sem nenhum tipo de apoio. E aí, se o grupo contrário a ele bater nesse cara, ninguém vai defender ele, porque não vale a pena defender esse tipo de cara. É melhor deixar ele sofrer as consequências aí do próprio isolamento, que foi o que aconteceu com o Arthur Duval, com o Mamãe Falei.
ele se isolou de tal forma ali na Alesp, com base na ideologia dele, com esse tipo de mentalidade de terceira via, que o cara ficou sem apoios na hora que ele precisou de alguém defendendo ele, e é isso aí que nós vimos acontecendo. 73 deputados cassaram o mandato dele, todos os presentes, ele foi cassado de forma unânime. Então, essa é a grande tragédia da terceira via, no final das contas. Ela não tem apoios para se manter na política, e a política precisa disso. Ah, isso é feio, isso é uma coisa horrorosa, uma coisa lamentável. Concordo plenamente, mas é assim que funciona. Quem acha que vai entrar no sistema, que vai entrar no governo, no poder legislativo, no poder executivo, e vai fazer as coisas sem politicagem, sem se aliar a políticos, é um enganado, é um iludido, é um cara que está alimentando falsas esperanças e que vai acabar frustrado, assim como o Mamãe Falei acabou se frustrando, porque ao menor deslize ele vai ser cassado, ele vai ser punido pelo próprio sistema. Foi o que aconteceu com o Mamãe Falei. Eles já estavam esperando isso há muito tempo. E finalmente ele deu a oportunidade para essas pessoas. Aliás, que baita oportunidade que ele deu. Ele entregou a própria cabeça de bandeja para o povo da Alesp caçar o mandato dele. E foi o que aconteceu. Então o cara que tenta dinamitar o sistema por dentro, se ele andar um dedinho fora da linha, acabou a história para ele. Ele vai ser destruído pelo sistema. Olha aí o que está acontecendo com o Sérgio Moro. Sérgio Moro é um cara que tem risco até de ser preso, se você parar para pensar. É um cara que também tentou fazer essa coisa de jogar contra o sistema sozinho, sem apoios. Perdeu o único apoio que ele tinha originalmente, que era o Bolsonaro, saiu do governo batendo no Bolsonaro e agora tá aí nessa. Tá encurralado, não sabe o que vai fazer da própria carreira política e corre toda a sorte de riscos caso ele não tenha um foro privilegiado para o ano que vem. A situação dele tá difícil. E o Arthur Duval, claro, a punição, digamos assim, do sistema para ele foi menor, é um cara que não vai ser preso, não vai acontecer nada disso com ele, mas ele perdeu o mandato dele, ele perdeu os direitos políticos dele por 8 anos, então ele vai ficar 8 anos fora da política, pelo menos. Então ele tinha uma carreira promissora e isso aí desabou completamente. Se você para pensar, em 2018 ele foi eleito com uma votação enorme, uma coisa assim altamente relevante, o cara chegou com toda a moral lá na Alesp, com um peso de, sei lá quantos votos que ele teve, 500 mil, eu não lembro, com todo o peso dos votos dele nas costas, empurrando ele para frente e tudo mais. E olha como ele sai hoje da Alesp pela porta dos fundos, cassado, com mandato cassado. Veja como o sistema dinamitou a carreira dele. Veja como ele foi destruído pelo sistema politicamente, justamente porque ele tentou entrar lá para mudar as coisas de dentro para fora. Então fica aí o recado para os iludidos, para aqueles que acreditam que esse sistema tem alguma solução. Não existe solução para o sistema estatal. É isso que ele faz com quem tenta mudar o sistema de dentro para fora. Essas pessoas são identificadas e o quanto antes são expurgadas também. Sinto muito aí pelo Mamãe Falei ter sido cassado, mas ele escolheu o próprio destino no final das contas. Quando ele quis se isolar totalmente, foi isso aqui o que ele conseguiu para si próprio. Ele deu um belo motivo para que ele fosse cassado, e isso acabou acontecendo assim que a oportunidade chegou em tempo recorde, unanimidade, ninguém queria ele lá na Alesp no final das contas. E ironia das ironias, né, o fato de que precisava de 48 votos para que ele fosse cassado, então o voto de número 48, que foi o que definiu o destino dele ali na Alesp e também o destino dos direitos políticos dele, foi dado pelo Gil Diniz, justamente um cara, um aliado do Bolsonaro, que vivia apanhando aí do Mamãe Falei na Alesp e que foi quem teve o prazer de dar o voto que definiu o destino dele. Tá aí o sistema agindo contra quem tenta dinamitá-lo de dentro para fora. Esse foi meu breve comentário, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí também neste vídeo e até a próxima.